Prosseguindo com nossos estudos bíblicos, estamos no 1 Timóteo, capítulo 1. Hoje nós vamos iniciar a perícope do versículo 12 até o versículo 20. Nós vamos dividir essa perícope em duas partes. Hoje nós vamos estudar do versículo 12 até o versículo 17. Vamos à leitura do versículo 12, que nos diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Meus amados, é importante nós salientarmos que a razão pela qual o apóstolo Paulo faz uma narrativa do seu testemunho se dá em virtude dos falsos mestres, como nós já estudamos. Esses falsos mestres estavam trazendo uma complicação ética e teológica para a igreja em Éfeso. Ou seja, esses homens, esses falsos mestres, falsos doutores, se ocupavam com as genealogias, que são as origens de famílias, e com fábulas. Essas fábulas, ou seja, aquela questão de dar significado para todo o processo epistemológico, para todo o processo epistêmico, ou seja, todas as origens eles queriam dar significado. Então Paulo diz que eles estão pregando um outro evangelho. Eles estão mais preocupados com a genealogia, eles estão mais preocupados com fábulas, eles estão mais preocupados com eloquocidade, ou seja, discursos eloquentes. E Paulo diz que dessa maneira era um discurso frívolo, ou seja, inútil, que não edificava. Também, esses mesmos mestres, eles perseguiam o apóstolo Paulo, dizendo que Paulo não prega um evangelho suficiente, um evangelho completo. Também Paulo não é confiável. Dado a estas razões e outras más, o apóstolo Paulo então vai falar do seu testemunho, de como ele crê no evangelho, do seu chamado, quem ele é, como ele vê Cristo dentro do processo do seu ministério. Observemos então as expressões que Paulo usa aqui. Primeiramente ele diz: sou grato. Essa palavra do original para gratidão está embutido aqui a ciência de quem é Paulo. Paulo entende quem ele é como pessoa e Paulo entende de quem vem o conhecimento, a mudança, de quem vem a autoridade que ele tem como apóstolo. E aí ele vai dizer que ele é grato a Cristo Jesus nosso Senhor. Desta maneira, o apóstolo Paulo mostra aqui quem a constituiu apóstolo, quem é o salvador da sua vida, quem regenera a sua alma é Jesus Cristo. Desta maneira, Paulo deixa bem claro que não há salvação em nenhum outro nome, que não há autoridade apostólica em nenhum outro nome a não ser em Jesus Cristo. A bem da verdade era que aqueles doutores da lei, ou que se intitulavam doutores da lei, que eram falsos mestres, eles foram promovidos, porque estudaram em algumas universidades, conheciam muito bem de oratória, eram pessoas muito bem afinadas no que tange a questão do discurso, da sua forma de oratória. Então eles se sentiam doutores. Mas Paulo diz: eu conheço de onde vim, eu sei quem me transformou. Então Paulo levava essa gratidão do seu ministério, essa gratidão na sua vida, pelo conhecimento da origem de quem ele é, que tudo se fundamenta em Cristo Jesus. Então ele diz: sou grato a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí ele vai dizer por quê. Veja a expressão: porque foi o Senhor que lhe fortaleceu e o considerou fiel. Veja a expressão: fortaleceu e considerou fiel. A expressão fortaleceu ou fortalecer é a mesma expressão, meus irmãos, para escolher, para eleger, para salvar. Ou seja, o apóstolo Paulo está mostrando aqui nessa expressão, como eu falei outrora, que a sua vida ela foi transformada na pessoa de Jesus Cristo. Isto antes da formação do mundo, o Senhor o considerou.
o Senhor o elegeu, o Senhor já tem um plano para a vida dele, como nós já estudamos. Ou seja, a nossa salvação, ou quem somos dentro do corpo de Cristo, não é por mérito, não é porque Cristo sabia que você ia se converter, não é porque Cristo sabia que você ia crer. Não, a escolha do beneplácito de Deus em Cristo Jesus se dá antes da formação do mundo. Então Paulo diz que ele é grato ao Senhor Jesus Cristo, que o fortaleceu, e tem uma outra palavrinha, o considerou fiel. Ou seja, Paulo sabe que Cristo já tinha um plano para ele antes da formação do mundo. Ou seja, o plano de Cristo para Paulo era que ele viesse a ser apóstolo, independente, como nós vamos estudar, da degradação que Paulo vivia. Meus irmãos, o plano de Deus não são frustrados. O apóstolo Paulo já sabe disso. Antes de nós nascermos, o Senhor já tem um plano para a nossa vida. E esse plano não é frustrado, não importa como nascemos, em que família nascemos, em que contexto nascemos. A vontade de Deus para a nossa vida vai se concluir, vai ser realidade da forma que Deus quer. E Paulo diz que o Senhor o fortaleceu e o considerou fiel e designando para o ministério. Ou seja, fortalecer e considerou é o que vai ser realidade no ministério. Paulo está dizendo que o Senhor, antes da formação do mundo, já tinha um plano de que ele seria salvo e que ele seria apóstolo, nesse enviado, nesse homem que leva as boas novas, nesse homem que seria pregador do evangelho. Paulo sabe disso. E é exatamente nesse conhecimento que está fundamentado a gratidão do apóstolo Paulo. Observe agora o versículo 13, quando Paulo diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Vamos por parte aqui. Paulo vai dizer, noutro tempo ele era o quê? Blasfemo, perseguidor e insolente. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê Paulo perseguindo a igreja, matando os cristãos. Ele era blasfemo, ele perseguia, ele era insolente, ou seja, ele estava impregnado do mal. Ele perseguiu os crentes, ele matou pessoas. Meus irmãos, por isso que nós não devemos julgar ninguém. Quando nós olhamos o contexto de vida do apóstolo Paulo, quem diria que Paulo seria um apóstolo de Jesus Cristo? Quem diria que esse homem seria salvo? Por isso, meu irmão, independente da depravação que uma pessoa viva, no mundo da bebida, do alcoolismo, da violência, tão entregue a esse mundo, Deus pode salvar. Isaías vai dizer que ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, se tornarão branco como a lã, porque Deus é poderoso. E Paulo diz que o Senhor fortaleceu, que o Senhor considerou fiel, que o Senhor designou ele para o ministério, e olha que a vida dele era de blasfemo, de perseguidor e de insolente. Aí ele continua dizendo, mas obtive misericórdia, ou seja, apesar de todo esse contexto depravador que eu vivia, apesar de toda essa vida que outrora eu vivia, a misericórdia de Deus nos alcançou. Para você que me ouve agora, talvez você esteja se questionando, que você já praticou tantas coisas erradas, você já viveu uma vida tão errada, Deus pode te salvar da maneira que você está. E aí Paulo diz que o Senhor designou ele, para o ministério, esse homem que vivia blasfemando de Deus. Aí Paulo termina no versículo 13 dizendo que ele fez tudo isso, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Uma pessoa guiada pelo pecado, uma pessoa guiada pela carnalidade, uma pessoa guiada pelo espírito do mundo em trevas, ele age dessa maneira. Ele é ignorante, ele é perseguidor, ele é blasfemador, ele é insolente, porque ele não tem Jesus no coração. Mas Paulo passa a mostrar para Timóteo, hoje eu me vejo grato a Deus, porque apesar desse contexto de vida, o Senhor me alcançou. O Senhor me salvou. E aí Paulo vai usar uma expressão que ele usa em Romanos. Veja no versículo 14, quando ele diz,
Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ou seja, nesse homem que estava vivendo no pecado, esse homem que era perseguidor da igreja, Paulo agora vai dizer, transbordou a graça de Deus. Lembra quando ele diz lá em Romanos, que onde havia o pecado, transbordou, superabundou a graça de Deus? Isso é maravilhoso. Isto mostra a suficiência do Evangelho. Não importa o quanto pecador somos, não importa o quanto nós erramos, Deus é tão poderoso que pode transformar nossa vida, que é vivida em um caos, em um deserto. Ele pode transformar num manancial cujas águas nunca se acabam. Por isso é formidável. Por isso Paulo diz, transbordou, porém, a graça. A graça é o Evangelho, é a suficiência do Senhor. A graça de nosso Senhor. E essa graça, ela vem imbuída da fé e do amor de Deus. Meus irmãos e queridos, esta fé é a confiança no Evangelho. Essa fé, ela demonstra aqui a suficiência do poder de Deus na salvação de todos aqueles que creem. E esse amor é a transformação da conduta da vida. Então, ou seja, a fé é o poder, é a suficiência. O amor é a transformação, é a conduta desta pessoa que foi alcançado pela graça, que vive pela fé em Cristo Jesus. Outrora, blasfemo, perseguidor, insolente, agora servo de Deus. Como diz aquele cântico, apenas serve e nada mais. Dá-me tua graça, Senhor, dá-me tua graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Agora nós somos servos, apenas servos. Por quê? Porque o Evangelho nos alcançou. Agora essa fé, que é a fé suficiente para mudar a conduta deste homem. Vamos para o versículo 15, olha o que diz o apóstolo Paulo. Fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Ou seja, essa palavra testemunha de um ser, de um Deus todo-poderoso. Cristo veio ao mundo. Paulo vai dizer isso. Fiel é a palavra. Ela testifica de Jesus. Ela narra a história da redenção. Ela fala que Cristo veio a esse mundo. Para quê? Para que Cristo veio a esse mundo? Para salvar os pecadores. Você que está me ouvindo agora, você que está me vendo nesse vídeo agora. Esta palavra é fiel. Veja o versículo 15. Fiel é a palavra e digna, diz o texto aqui, e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa palavra, ela narra essa realidade, essa evidência de uma manifestação magnífica de Jesus Cristo vindo a esse mundo para salvar os pecadores. E olha o que Paulo vai dizer quando ele fala dos pecadores, para salvar aqui os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que Paulo se intitula o principal dos pecadores? Porque Paulo entende que ele matou os cristãos, ele odiava Jesus Cristo. Ele não odiava só de dizer que não cria, ele odiava de matar, de perseguir, de estraçalhar os crentes, de prender os crentes. Ele tinha prazer em sacrificar os seguidores de Jesus Cristo, os crentes no Evangelho. E desta maneira ele se mostrava uma pessoa que tinha ódio do Evangelho. Com isto, Paulo diz que ele é um dos principais, porque era assim que ele se comportava. Ele não amava Jesus, ele odiava. Então ele diz que a palavra é fiel, porque ela narra um Cristo que veio para morrer e para salvar pessoas tão indignas como o apóstolo Paulo diz que ele era. O principal dos pecadores. Meus irmãos e queridos, este é o Evangelho de Jesus Cristo. Para nós irmos concluindo aqui, veja então o versículo 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia,
para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha o que Paulo diz aqui para Timóteo. Ele mostra para Timóteo que, apesar de toda a sua vida tão pecaminosa, ele se sentindo o principal dos pecadores, a misericórdia do Senhor o alcançou e tornou o apóstolo Paulo modelo. A palavra grega é um tipo, ou seja, olhando para Paulo, a gente pode ver a suficiência do Evangelho que transformou um homem como este. Ele pode transformar você, ele pode transformar a mim, ele pode transformar todos aqueles que creem. E é isso que Paulo diz aqui no 16, né? Para ser então o modelo quanto ao de crer nele para a vida eterna. Se Cristo é, como de fato é, a palavra fiel que salva um homem como o apóstolo Paulo, então você não precisa lamentar, se achar que está vivendo uma vida que não tem merecimento do perdão. Você não pode viver dessa maneira. Jesus pode te salvar. Meu querido, concluindo aqui, veja aí o versículo 17, veja como Paulo termina essa primeira parte desta perícope no 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E assim que Paulo termina essa primeira parte desta perícope, novamente, né? Aí é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. O apóstolo Paulo aqui nos ensinou que ele tem uma gratidão profunda por Cristo Jesus, porque Cristo fortaleceu, Cristo considerou fiel, Cristo colocou no ministério para ser um pregador do Evangelho, mesmo ele sendo blasfemo, perseguidor e insolente. Assim, nessa condição, a graça do Senhor o alcançou. Que Deus o abençoe, que você seja edificado com esses estudos e que você possa entender, Jesus também pode alcançar a sua vida e mudar a trajetória do seu coração. Até a próxima reflexão, querendo o nosso Deus. Amém.